Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para a sexta aula de radiestesia, né? E hoje eu vou dar a continuidade de uma outra aula que eu deixei para vocês, né? Que era para vocês treinarem, né? E fazerem lá as anotações quando vocês perguntavam ao pêndulo qual a direção, né, da energia, né? Qual o movimento da energia. E aí lembra que vocês tinham que fazer o teste pelo positivo, né? Ou então esticando o braço também e aí perguntar ao pêndulo. Então hoje, né, espero que vocês tenham já treinado, né, e feito lá suas anotações, porque eu falei que vocês tinham que fazer isso por um período de 21 dias, né? E agora eu vou trazer a vocês a continuação dessa aula, né? Então é importantíssimo, né? Se vocês por acaso ainda não tiveram o pêndulo, né, vocês podem utilizar um pingente, né, para ir treinando, né? Não é obrigatório ter o pêndulo agora no momento, né? Mas para quem já conseguiu, vocês vão fazer agora daqui para frente já passa a ser, como a gente fala, treinamento. Antes vocês estavam tentando deixar o pêndulo, como a gente fala, já posicionado a vocês, né? Estariam fazendo uma interação com o pêndulo. Daqui para frente vocês já vão saber qual é o movimento que o pêndulo tem que fazer. Então praticamente passa a ser já treino e o estudo, né? Hoje eu vou trabalhar com esse pêndulo, né? Que é um pêndulo de madeira. Ele tem um peso de chumbo dentro, né? Então é o famoso pêndulo de madeira com chumbo, né? Como o pessoal fala, né? E aí depende de cada um. O pêndulo é uma questão de uma escolha muito pessoal, né? Da outra vez eu mostrei a vocês o pêndulo de cristal, né? E afirmando a vocês, nós temos os pêndulos de cristal, de madeira, né? De ferro também, né? De metal, como o pessoal fala. E aí então vocês podem aproveitar e escolher o de vocês. É claro que quando vocês vão acabar escolhendo o pêndulo, hoje em dia, né? Talvez vocês vá comprá-los pela internet, não, então fica muito difícil você tocar no pêndulo para dizer, é esse, né? Aí vocês vão acabar achando esses pêndulos por intuição, né? Muitas pessoas dizem que o ideal é o de cristal, outras dizem que é o de madeira, outras preferem o de metal e assim sucessivamente. Então o importante é que você se dê bem com o pêndulo que você deseja, para assim você não ter problema. Então o que acontece? Nas aulas anteriores, né, eu passei esse treinamento para vocês, então hoje eu vou revelar como funciona. Então você vai pegar, esticar seu braço, vai colocar o pêndulo em linha reta com o seu braço e vai fazer a pergunta: qual o movimento da energia? E aí, particularmente, o pêndulo vai começar a trabalhar. Aí você pergunta: qual a direção e movimento da energia? Aí o pêndulo começa a fazer, ele já está respondendo. Aí você fala: qual o movimento e a direção da energia? Então ele já está respondendo para vocês, tá vendo? Para essa experiência aqui, o sentido da energia é esse, tá? O pêndulo vai ficar em linha reta com o seu braço e ele vai para frente e para trás. Se fosse naquele gráfico, né, que a gente mostrou, esse seria o movimento vertical. Então ele vai para frente e para trás. O horizontal seria o contrário, né, fazendo como se fosse um cruzamento com o braço. Aqui não, ele está seguindo o fluxo do, como a gente fala, do sangue, né? Então a energia realmente é essa, vai para frente e para trás, ela vai e volta. Então esse é o movimento correto, tá, gente? Vocês que treinaram e foram anotando, vejam lá quantas vezes vocês tiveram esse movimento do pêndulo, né? Para saber o percentual que vocês estavam inconscientes já trabalhando com o pêndulo, porque acredito que vocês devam ter feito vários movimentos, né? Ou talvez o pêndulo chacoalhou para cá, né? Ou ele rodou em círculos, ou ele ficou tipo só chacoalhando e não fazendo nada, né? Então isso é importantíssimo. Normalmente eu peço a vocês, depende de cada um, né? Experiência, mas quando forem comprar esse de madeira, comprem com o laço de chumbo, tá? Que é legal.
É melhor do que comprar um pêndulo só de madeira, não é? Aí depois falei para vocês fazem um positivo e fariam a mesma pergunta. Vocês colocam o pêndulo aqui e perguntam ao pêndulo: qual é o movimento da energia? Qual a direção da energia? Aí automaticamente o pêndulo já começa, tá, gente? E aí vocês já estão vendo, ele está fazendo o movimento em sentido horário. É simplesmente esse movimento, porque a circulação faz essa mesmo, né? Ela faz um círculo em sentido horário. Então vocês perguntam: qual a direção da energia? Qual a direção e o movimento da energia? Então, quer dizer, hoje vocês já têm a resposta para aquele exercício, né? Muito obrigado. Aí vocês também podem fazer daqui para frente, né? Vocês podem começar a atender, vocês estendam a sua palma da mão. E aí você pergunta para o pêndulo. Essa é a resposta de sim ou não, tá? Ele vai ou rodar para você em sentido horário ou sentido anti-horário. Vocês estão vendo que quando a gente já não tem intenção, né, o pêndulo fica parado, aí você pergunta: como está a minha energia hoje? Minha energia, como está hoje? Aí o pêndulo vai trabalhar. Tá vendo? Hoje, a esse momento, eu estou bem de energia, porque o pêndulo está respondendo um sim, né? Ele está rodando em sentido horário. Então ele está me dizendo que eu estou com energia boa. Porque nós temos um chakra aqui, né, na palma da mão, nas duas palmas da mão, né? A gente conhece os 7 chakras básicos, né? Mas além deles nós temos ainda mais 3, né? 2 na palma da mão, né? Temos também, são vários, né? O pessoal chega a dizer que tem, igual os chakras, os 7 chakras, temos mais uns 20. Mas dizem que no nosso corpo a gente tem muitos e muitos chakras, né? Que é conhecido na medicina chinesa como, agora me faltou a memória do que eles falam, meridianos, né? Então o pessoal também chama, são pontos menores, né? Que são meridianos. Então a gente tem nos 7 chakras como se fossem a usina do nosso corpo, ou seja, eles recebem a energia, transformam essa energia e distribuem ela de novo pelo corpo. E os meridianos, como diz, recebem e transmitem a vitalidade para nós. Então nós temos 7 usinas, vamos dizer assim, né? Que começa com o chakra básico e vai até o chakra do topo da cabeça, que seriam os chakras mais fortes que enviam a energia para o nosso corpo todo. E aí os restantes, que são os meridianos, eles acabam transformando essa energia para cada determinada, vamos dizer, órgão, né? Ou um outro sistema, né, do nosso corpo. Então a gente vai trabalhando desse jeito. Hoje vocês aprenderam quais são os movimentos corretos do pêndulo, né? Então é importantíssimo daqui para frente vocês começarem a ir treinando, né? Nunca esqueçam, né? Trabalhem no mínimo aí uns 5 minutos por dia, né? Se puder trabalhar um pouco mais, melhor para vocês, porque gradativamente nós vamos começar a entrar em realmente situações que vai precisar do treino do pêndulo. Mais à frente nós iremos trabalhar também, vou ensinar vocês como utilizar o dual hold, né? Mas o dual hold é um pouco mais limitado, né? Porque a maior parte eu prefiro fazer as coisas com o pêndulo, né? Mas o dual hold também ajuda bastante, principalmente quando a gente pode fazer análise de um imóvel, né, pessoalmente. Aí você acaba utilizando o dual hold. O pêndulo também você consegue, né, fazer um bom diagnóstico, né? Mas os gráficos, né, então você acaba trabalhando. Aí vai depender de cada um, né? Porque alguns preferem fazer o diagnóstico de imóveis com o dual hold, principalmente para encontrar energia telúrica, né? Outros vão ter facilidades de localizar talvez pela planta ou também pessoalmente com o próprio pêndulo, porque aí você vai até determinados locais que são importantes, né, onde as pessoas mais ficam, né? E aí você coloca o pêndulo e faz a pergunta se existe energia perversa ou energia telúrica naquele local, né? Aí também fica fácil. O dual hold ele é mais específico porque ele se cruza realmente onde tem aquele ponto de energia. Já o pêndulo ele responde
no âmbito geral, né? Então é onde que a gente acaba utilizando os kit camas, né? Então, aproveitando também, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar na sequência dessa aula de hoje, né? Depois eu vou ter que mudar a posição da câmera. Nós vamos trabalhar com esses gráficos. Nós já vamos começar a conhecer os relógios radiestésicos. Então eu vou dar um início com esse relógio, apesar dele ser um relógio assim, com bastante informação, mas o que a gente vai fazer é pouca coisa com ele, né? Vamos aproveitar o decágono que ele tem, né? Também para evitar mais gráficos. E aí nós vamos fazer a pergunta, porque nós vamos trabalhar com a limpeza desse pingente, né? Suponhamos que alguém encomendou o pingente, comprou esse pingente e essa pessoa quer que esse pingente seja energizado e também ao mesmo tempo que ele seja desimpregnado. Então nós vamos trabalhar com isso, nós vamos fazer a desimpregnação do pingente, né? Com o gráfico desimpregnador, né? A gente vai trabalhar e desimpregná-lo, depois nós voltamos aqui para o relógio, apesar que o relógio vai ser antes, a gente vai perguntar qual o tempo que ele vai ficar dentro do gráfico, né? Então a gente vai fazer a pergunta para quanto tempo o pingente tem que ficar desimpregnando no gráfico desimpregnador, né? Depois nós voltamos e colocamos ele também aqui no decágono, né? Também vamos perguntar qual o tempo que ele vai ficar no decágono. E por último, a gente vai também, como é uma pedra, né, uma ametista, né, esse pingente ele tem um cristal, um quartzo ametista, né, então a gente também vai aproveitá-lo, além de colocar no decágono e fazer um pedido, uma energização para a pedra, né, a gente também vai deixar a pedra impregnada com a energia do alta vitalidade, que aí essa pedra aqui ela vai ter duas funções, né, uma para proteção e outra de aumentar a vitalidade da pessoa. Então a gente vai fazer dessa maneira, né? E vamos trabalhar hoje com esses 3 gráficos e mais o que eu passei a vocês sobre a questão do treinamento com o pêndulo, né? Então, pessoal, espero que vocês estejam conseguindo estudar as aulas direitinho, né? A radiestesia ela é um pouco cheia de detalhes, né? Mas é importantíssimo porque depois que vocês conseguem assimilar todo o conhecimento, né, uma parte do que a gente está passando a vocês, vocês acabam vendo que é um estudo muito interessante, ele te dá, como a gente fala, muitas respostas, né? Os diagnósticos com a radiestesia é muito preciso, né? O que a gente tem que fazer é simplesmente treinar e estudar, tá bom? Então, para vocês, gente, uma boa aula aí e vamos esperar para a continuação, tá? Só vou dar um prazozinho para a gente mudar a câmera e depois vocês continuam tendo a aula, valeu? Até daqui a pouco, então. Então, pessoal, aí continuando, nós temos o nosso objeto, né? Que no caso é esse pingente, a pessoa comprou ou nós vamos dar para alguém e aí nós queremos energizá-lo de alguma maneira, né? Então praticamente nós vamos deixar aqui no centro do decágono, né? E aí vamos trabalhar em cima dele. Aí o que a gente sempre recomenda? Eu sempre gosto de energizar assim, eu vou colocar primeiro o pêndulo, aí o pêndulo vai fazer o reconhecimento do objeto, né? Ele vai rodar, tá, gente? O pêndulo vai ficar rodando, ele está reconhecendo o objeto, né? E assim ele já começa a ativá-lo no decágono. Então ele já está começando a ser ajeitado no decágono, né? E aí vocês estão vendo que o pêndulo está rodando. Aí a gente vai ter que aguardar o tempo que o pêndulo vai ficar girando, tá? Ele está ativando o nosso objeto. Então é naquele momento que a gente diz que vocês têm que ter paciência, dedicação, porque às vezes ele fica um tempinho rodando, tá? Hoje, apesar de ser uma aula, né, e seria, vamos dizer assim, uma energização fictícia, mas ele está recebendo, porque ele sabe que esse pingente tem um dono, né? Ou eu sei, né, como diz. Então ele realmente está fazendo um bom trabalho. Aí vocês veem que o pêndulo está parando sozinho, né? Não dá para mostrar minha mão toda, né?
Então o pêndulo parou. Então nesse momento nós sabemos que o objeto foi reconhecido, ativado, né? E aí agora a gente vai fazer a pergunta, né? Por quanto tempo que ele tem que ficar ainda mais no decágono. Então a gente tem a régua, essa régua, né? Como a gente fala, esse relógio radiestésico, ele tem essas, né, esse meio círculo aqui, que tem minutos, horas e dias. Então nós vamos trabalhar de primeiro, né? A gente vem aqui nesse ponto, né, que a gente considera como se fosse um zero, apesar que talvez vocês não estejam localizando bem, né? Mas ele tem uma escala de menos 10 até menos 100 e de 10 até mais 100. Então a gente coloca aqui como se fosse o zero. Aí eu faço a pergunta para ele: esse objeto tem que ficar mais tempo do que 30 minutos? Aí vamos ver o que ele vai responder, né? A gente está aguardando, porque ele está chacoalhando, mas aí ele já começou a fazer que vai ter que ter mais de 30 minutos. Então nós já sabemos que são mais de 30 minutos que ele vai ficar dentro do gráfico, né? Então acontece, como aqui é o 30, nós vamos começar a trabalhar para ver qual é o tempo que ele vai ficar. Então é 35? No 35 ainda não é. A gente vem mais até o 40. É 40? Também, por enquanto, não se manifestou. Seria 45 minutos? Tá vendo? Tá começando a querer alguma coisa. É 46, 47? Ainda não. 50 minutos? Aí o pêndulo confirma, tá vendo? Então ele propõe que esse objeto, né, em questão que está tendo o nosso tratamento energético, tem que ficar dentro do decágono por 50 minutos, tá, gente? Então é assim que funciona. Então muito obrigado. O que a gente vai fazer? Nós fizemos a energização, aí vamos deixar ele por 50 minutos. Hoje eu estou usando um gráfico de papel para fazer as análises com o relógio. O gráfico de papel não é problema, tá? Se vocês até fizerem uma plastificação para os relógios, eles funcionam muito bem sendo de papel, tá? Não precisa se preocupar na questão de impregnação e etc. Se tiver com plástico, melhor ainda. O que realmente é mais, que a gente chama que tem um uso limitado para o gráfico de papéis são os gráficos emissores, né? Que no caso por exemplo, lá, hoje nós vamos usar o desimpregnador e o alta vitalidade. Então, para esses gráficos que a gente utiliza esse tipo de situação, eles acabam impregnando mais rápido, né? Mesmo plastificado, eles têm uma durabilidade limitada, mas mesmo assim funciona. Agora, eu gostaria que vocês também entendessem que a gente pode utilizá-los de uma boa maneira, mesmo sendo de papel. Dá para vocês continuarem treinando com os de papel, tá, gente? Aí, o que a gente faz agora? A gente vai pegar e vamos colocar o nosso objeto no gráfico desempenho. Então, pessoal, agora a gente vai colocar o nosso objeto no desimpregnador, como eu falei, né? Então a gente vai novamente acionar com o pêndulo, né? Para a gente ativar e depois a gente volta aqui na nossa tabela para poder saber quanto tempo que a gente tem que deixar ele lá no... Vou puxar um pouquinho mais para cá, né? Ele vem aqui assim para vocês enxergarem, né? Então eu vou pôr aqui agora no desimpregnador. Então a gente vai primeiro dar uma ativada, né? Eu gosto sempre de fazer isso. Eu acabei acostumando, né? Então eu sempre ativo com o pêndulo, para poder, como a gente fala, entrar em sintonia. Eu acabei acostumando desse jeito, então eu acabei também ensinando vocês assim. Então
Tem que ter paciência, né? Porque o pêndulo vai rodando. Existe, o pessoal ativa também assim, se o pêndulo não roda naturalmente, né? O pessoal roda com a mão, né? Roda bem mais forte, né? Você fazendo o movimento mecânico, né? No caso aqui ele vai ficar rodando desse jeito porque é um movimento natural, né? Então agora ele parou. Então vocês estão vendo que a gente está usando os gráficos de papel, né? Então está ativado aqui. Deixa eu deixar para vocês poderem enxergar. Então aqui, agora a gente vai fazer a pergunta qual o tempo que ele tem que ficar no caso do desimpregnador, né? Normalmente, né, a gente perguntamos no primeiro caso por minutos. No desimpregnador a gente vai perguntar em questões de horas, né? Como é o desimpregnador de papel, né? Então, minutos vai ser pouco. Então a gente chega e pergunta sobre horas. Então normalmente eu sempre vou na marca do meio, né? Então eu vou perguntar se ele vai ficar menos de 12 dias. Então estou aqui na marca, né? Eu tenho 12 dias, talvez vocês não consigam enxergar, mas aqui tem a marcação de 12 dias. Então ele vai ficar mais que 12 dias. Ó, o pêndulo está rodando em sentido anti-horário. Então ele não vai ficar mais que 12 dias. Então a gente tem que procurar agora onde é que vai ser esse tempo. Então a gente vai, né, aqui, 12 dias, não, 12 horas, né, desculpe. Então, a gente está no período de horas. Então ele não vai ficar mais que 12 horas. Então a gente começa a perguntar aqui, ele vai ficar 1 hora? Eu falei dias, mas são horas. Aí ele, não. 2 horas? Também não. 3 horas? Ainda não. Então nós vamos colocar 4 horas? Ainda também não são 4 horas, né? 5. Também não existe nada de movimento. 6 horas. Vamos deixar o nosso objeto por 7 horas. Também não se movimentou. O nosso objeto vai ficar no desempregador por 8 horas. Aí ele começa a dizer. Ele por enquanto está pendulando para lá e para cá. Isso já quer dizer que sim, né? A gente aguarda para ele fazer o movimento horário. Agora sim, ele confirmou. Ele travou lá nas 8 horas, né? E deu o ok. Obrigado. Então a gente já sabe que nós vamos deixar o nosso objeto, né, para ser desimpregnado durante 8 horas, né? Então a gente sabe que vai ficar por aquele período para ser desimpregnado, né? Então o que acontece? Novamente, né, a gente tem aquele período. Aí eu normalmente gosto de fazer assim, como eu estou fazendo um tratamento em um objeto que a pessoa vai utilizar, né? Pode ser uma joia, né? No caso é uma pedra ametista, né? Então ela já serve como uma proteção e ao mesmo tempo nós também vamos energizá-la com alta vitalidade. Então ela vai ter dupla função. Ela vai proteger, né? E ao mesmo tempo ela também vai acabar dando vitalidade para aquela pessoa que vai usar o pingente. Então a gente, suponhamos que aguardamos aquele período, né? Então nós conseguimos trabalhar dentro da energia. Aí o que a gente faz? A gente vai substituir o gráfico, né? E a gente vai colocar o alta vitalidade. Como ele é um objeto, né? Não importa a maneira que vai ficar o gráfico. A gente pode mantê-lo assim para ficar até mais harmônico os gráficos um do lado do outro. Aí eu vou pegar aqui o relógio radiestésico e vou deixar ele desse lado aqui, que assim fica uma imagem mais legal. Então, como nós já temos o período, né, de que a gente tem que fazer o tempo que ele ficaria lá no desimpregnador, então foi posto 8 horas. Aí passaram-se as 8 horas, né? O que é que a gente faz?
a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar ele aqui no alta vitalidade. Aí a gente também troca o gráfico de lugar, porque eu também vou fazer a pergunta lá, né? Então a gente coloca o relógio, a régua em outra posição. E eu vou fazer novamente a questão de, como a gente fala, entrar em sintonia e ao mesmo tempo, né, fazer o reconhecimento novamente do objeto no novo gráfico. Então o pêndulo já está lá trabalhando, né? Ele está fazendo o reconhecimento de novo do objeto, né? E aí ele vai fazer o movimento, né? A gente está ativando, aí ao mesmo tempo a gente entra em sintonia, é ativação em sintonia. Aí o pêndulo deu o momento, né? Então tá jóia, ele fez a sintonia. Aí o que a gente faz? A gente pega e vamos trabalhar em cima agora do gráfico. Como nós estamos trabalhando com gráficos de papéis, né? Então normalmente isso acaba ficando um tempo maior. Então agora nós tínhamos trabalhado em horas, né? Ficou 8 horas lá no desimpregnador. Vocês viram que ele ficou alguns minutos aqui no decágono, né? E agora, normalmente, a gente vai deixar algum tempo, vai ser mais de um dia, né, possivelmente. Pode ser que seja um dia só, como a gente está fazendo uma operação hipotética, né? Mesmo assim tem energia de pessoas envolvidas, né? Então a gente vai ter uma hipótese na média. Então pode ser que seja de um dia para mais. Então a gente vai na escala do dia. Então o dia está aqui, ó. Porque ele tem minuto, horas e dias, né, nessa régua. Aí a gente chega e vamos fazer uma média, né? Como a gente já trabalha, vocês também vão ter prática com isso. Depois de um certo período você começa a imaginar um período razoável. Então, normalmente um objeto desse tamanho, mesmo sendo num gráfico de papel, apesar de ser um papel um pouco mais grosso, né, papel cartão, não vai passar de 6 dias, né? Porque o objeto é muito pequeno. Se fosse mais exemplo, mais objetos que teriam que ser energizados, ficaria talvez mais tempo, ou se fosse pedras maiores, né? Mas nesse caso, vamos começar com 6 dias. Aí a gente faz a pergunta: o objeto tem que ficar mais que 6 dias no gráfico? Olha, já está dizendo que não. O pêndulo diz que não. Então a gente já sabe que é de 6 para baixo. Aí a gente põe aqui: são 5 dias que o objeto tem que ficar no gráfico? Alta vitalidade? Ele está dando uma chacoalhada, mas ainda não é. São 4 dias que devemos deixar o objeto no alta vitalidade? Então ele começou, tá vendo? Ele confirmou. 4 dias. Ele está confirmando, né, que são 4 dias. Então esse movimento já quer dizer que sim. Numa confirmação ele vai dar uma paradinha e aí normalmente ele roda em sentido horário. Então ele está confirmando que são 4 dias. Então sabemos que nós teremos que deixar o nosso objeto durante 4 dias no gráfico de alta vitalidade. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer todo dia uma harmonização, porque a duração dentro do período, né, quando a gente usa um testemunho que a gente fabrica, vocês têm que fazer de 3 em 3 dias, vocês fazem a ativação. No caso do objeto, ele vai ficar os 3 dias, vocês podem ativar no 4º dia. Eu prefiro, uma vez por dia, eu ir de novo com o pêndulo e fazer uma nova ativação. Então durante esses 4 dias, eu faria uma ativação por dia. Então deixaria lá o gráfico, pegaria o pêndulo, né, e faria a minha ativação. Então todo dia, ou de manhã ou de tarde, eu iria aqui, né, e iria ativar o objeto, antes de entregar para a pessoa. Então o que acontece? Normalmente, essa operação às vezes é rápido, outras pode ser que o pêndulo fique
cada vez mais tempo, né? Porque ele vai ativando a energia, né? E essa energia vai se condensando dentro do objeto. Apesar de ser um objeto pequeno, né? Ele vai ficar bem potencializado. Então a pessoa que utilizar esse objeto, ele vai estar se beneficiando da energia do alta vitalidade. Então o pêndulo está aqui, etc, numa boa, né? Ele fez novamente o reconhecimento, né? E ao mesmo tempo ele ativou novamente aquela energia. Tá vendo? Ele vai balançando, com o tempo vocês vão vendo isso aí, né? Quando o pêndulo fica parado, né? Não trabalha sozinho, aí vocês podem fazer mecanicamente, tá? Vocês pegam e rodam vocês mesmos com a mão. Vocês podem fazer assim também, não é proibido. Vocês podem pegar e fazer. Aí vocês soltam e depois deixa, que aí o pêndulo ele vai ficar rodando por um período e pode ser que ele até dê uma embalada e rode por um outro prazo. Ele começa a ter, como a gente fala, vida própria, né? Apesar que sabe que o pêndulo é simplesmente um instrumento, né? Então vocês podem fazer dessas duas maneiras, né? Ativar realmente pela energia, com o tempo vocês vão ter essa prática, né? Ou fazer o movimento mecânico. Aí o que acontece? Vai passar os 4 dias, né? Que a gente colocou aquilo em prática. Aí como que a gente vai fazer? Depois que os 4 dias passaram, vocês vão fazendo lá as energizações, uma vez por dia é legal fazer isso, né? Para essa prática, né? Então você vai lá de novo, vamos supor, 4º dia. Aí você vem de novo com o pêndulo e faz, né, a ativação. Então o pêndulo ativou. Aí ele vai rodar por um período. Esse é o último dia, né? Que ele tinha que ficar 4 dias. Então vocês estão terminando a etapa, né? Aí ótimo. Ele fez tudo lá, reconheceu a energia, confirmou, ativou. Então nós sabemos que o objeto está energizado. Aí o que a gente vai fazer? Novamente a gente vai colocar aqui no decágono, tá, gente? Depois esse é o último dia do tratamento do objeto. Então a gente põe ele de novo no decágono. E aí a gente faz a pergunta, né? Se o objeto já está próprio para ser utilizado pelo cliente. Porque pode acontecer o quê? Que talvez ele ainda precise mais tempo, né? Naquele momento falou que eram 4 dias, mas pode ser que ele diga que precise mais. Então a gente faz a pergunta: o objeto já está energizado para uso do cliente? Aí o pêndulo responde que sim. Então a gente pode fazer a entrega do objeto para o nosso cliente. Então o pêndulo confirmou, ele energizou, ele ativou, está fazendo o último reconhecimento e ativação, e aí o objeto vai estar pronto para o cliente poder usar. Entende? Essa é uma das aulas, né? Um dos treinamentos. É claro que vocês estão no início de tudo, né? Mas a gente vai trabalhando bastante coisa. A gente vai fazer vários exemplos para vocês poderem entender. Tá? Obrigado. Então o que acontece, gente? Eu vou tentar ver se eu consigo aproximar um pouco mais a câmera para vocês verem como é que é o relógio. Porque às vezes quando você dá uma ampliada, ele acaba ficando com um problema, né? Mas eu vou tentar aqui ampliar um pouco para vocês enxergarem como é o relógio, né? Então ele funciona desse jeito. Então o que acontece? Ele tem a parte de dias, né? Ele tem a hora, minutos, né? Depois aqui tem o dual hoje, tá vendo, gente? Vocês também logo vão aprender a usar. Vou tentar pôr ele mais para cá para vocês visualizarem. Então a gente tem aqui, né, algumas partes dele que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo?
Aí aqui a gente tem, ó. Estou ao contrário, né? Esse é o lado. Então tá vendo? Aí aqui a gente tem minutos, né? Esses são minutos. Aí a gente tem horas e nós temos os dias. Então a gente trabalha nessa maneira. Né? Você vê com a prática, é óbvio, né? Que a gente acaba sabendo que determinado objeto em determinado gráfico vai ficar por minutos, como também dependendo de determinados gráficos, ele pode ficar horas ou dias. Né? Então a gente fez o exemplo, né? Vocês viram que o primeiro instante no decágono ele ficou por alguns minutos, né? 50 minutos, se eu não estou enganado, né? Fiz o vídeo, mas nem lembro direito mais, eu acho que foram 50 minutos. Depois ele já ficou mais tempo lá no desempregador, né? E por último ele ficou 4 dias no alta vitalidade. Então é importante a gente saber, porque ele tem vários trabalhos. Eu gosto muito de utilizá-lo, porque além de ter essa parte, né, de semicírculo, né, que ele é praticamente um semicírculo, ele tem outras informações. Dá até para a gente também trabalhar os chakras, né, que hoje não é o momento, mas aqui também dá para fazer uma outra situação, a gente aproveitando, né, apesar que ele confirmou que estava tudo ok, que o cliente poderia usar, mas a gente tem uma outra situação, que eu vou aproveitar o gráfico aqui agora também, né, e vou mostrar a vocês. A gente tem essa escala que diz o quanto que ele foi energizado, né, tem de 10 a menos 100, que aí não teria energia nenhuma, né, ou que ele esteja no mais, de 10 a 100. Né? Então a gente tem o lado menos, então não foi energizado, e o mais. Como ele já aprovou que está ok para o cliente usar, então a gente pode também fazer a pergunta. Vocês podem chegar e fazer a pergunta, né, para a operação, dizendo quanto que ele está energizado. É óbvio que a gente espera que ele esteja energizado em 100%. Então a gente faz novamente o reconhecimento do objeto, tá, gente? Eu sempre gosto de fazer isso. Ele vai fazer o reconhecimento e já no momento que ele está girando, eu já faço a pergunta, porque quando ele for parar de girar, ele vai logo de cara para o percentual que o objeto foi energizado. Então, esse objeto está 100% energizado? Qual o percentual de energia deste objeto? Né? Qual o percentual de energia deste objeto? Então a gente espera ele fazer o movimento, né? Ele está reconhecendo e aí automaticamente ele vai seguir para o lado do relógio um percentual de realmente de quanto que ele está energizado. Tá vendo? Ele está fazendo o reconhecimento possível. Logo logo ele vai parar, né? E aí ele vai nos dar qual que é a quantidade de energia. Tá vendo? Aí ele vai, aí você vai levando um pouco para cá. Ó, ele já está em 90%, né? Tá vendo? 90% é garantido, ele está bem. Aí já está subindo um pouco mais. Tá vendo? Aí ele está 100%, ó. O movimento dele está bem nítido, a gente sente que com o tempo vocês vão vendo. O pêndulo ele puxa, né? Vocês vão sentir que ele vai realmente para aquela posição. Então o que acontece? O trabalho foi muito bem feito, porque o nosso objeto está 100% energizado. Entendeu, gente? Então a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham conseguido entender, né? É claro que eu vou fazer o possível de sempre estar mostrando para vocês as melhores maneiras de trabalhar tanto com o pêndulo e com os gráficos, mas a gente ainda tem muita coisa ainda aí para frente. Tá bom, pessoal? Valeu por enquanto, muito obrigado, bons estudos e já sabe, se precisar da gente é só entrar em contato ou no particular ou diretamente no grupo. Valeu, pessoal, até a próxima, uma boa semana a todos, tchau, tchau, gente.